E aí, pessoal do oitavo ano, Matheus Viana aqui de novo, para a gente terminar essa primeira parte do sistema imunológico essa semana. É, a gente falou já de alguns componentes no primeiro vídeo, e a gente já falou dois componentes no primeiro vídeo, e falou de alguns tipos de leucócitos. Agora, nessa segunda parte, a gente vai continuar falando dos tipos de leucócitos, mas agora a gente vai falar dos leucócitos agranulares. Esse A é de negação, então não tem grânulos, não tem bolsas de enzimas visíveis no seu citoplasma, certo? Então, os leucócitos agranulares também podem ser chamados de agranulócitos. E são de dois tipos. Os monócitos, o monócito, ele é responsável por fagocitar corpos estranhos. Assim como o neutrófilo, que é um leucócito granular, faz, os monócitos, que são leucócitos agranulares, também são responsáveis por fagocitar corpos estranhos. Quando o monócito sai do sangue, o que às vezes acontece, ele se transforma numa outra célula e passa a se chamar macrófago. Nessa imagem você consegue ver o macrófago projetando o citoplasma em direção a bactérias para fagocitá-las. O macrófago também é um fagócito. O que significa fagócito? Célula responsável pela fagocitose. Esse cito é de célula. Então, fagócito é uma célula que faz fagocitose. Esse já é o terceiro fagócito que a gente vê no sistema imunológico. Os neutrófilos foram os primeiros, o monócito, ou os monócitos foram os segundos, e quando o monócito se transforma em macrófago, surge o terceiro tipo de fagócito que a gente vai ver aqui. Certo? Então, essas duas células são responsáveis por fagocitar corpos estranhos. E o segundo tipo de leucócito agranular é o linfócito. Aí que eu disse, ó, cuidado, porque linfócito é um tipo de leucócito. Leucócito é glóbulo branco, que tem vários tipos de leucócitos. Um desses tipos é um linfócito. Cuidado para não confundir isso. Quando você pensar em linfócito, o que eu quero que venha à sua mente é a produção de anticorpos. O linfócito serve para produzir anticorpos. Os linfócitos participam de alguns outros processos de defesa, como reação alérgica, o linfócito participa, rejeição, quando uma pessoa precisa de um outro órgão, faz um transplante de órgãos, o rim não está funcionando direito, ela pega o rim de outra pessoa e coloca no rim dela, no corpo dela, no rim, no lugar do que não está funcionando. Às vezes, o nosso organismo rejeita esse órgão. E isso é chamado de rejeição. E quem é responsável por esse fenômeno é o linfócito. Os tumores, conforme as células vão se proliferando, quem controla essa proliferação, quando ela acontece, né, é o linfócito. E a regulação do sistema imunológico. O linfócito é responsável por, resumindo aqui, por dar start ao começar o processo de defesa no sistema imunológico, tá? Mas quando você pensar em linfócito, eu quero que você pense em produção de anticorpos, certo? Agora que a gente já viu os tipos de leucócitos, a gente vai ver a defesa inata ou defesa inespecífica. É uma forma de defesa do nosso organismo que não leva em consideração o tipo de corpo estranho que está aparecendo. É uma defesa que age, entre aspas, né? Age igualmente para qualquer tipo de corpo estranho que invada nosso organismo. A primeira defesa inata é tão óbvia que às vezes as pessoas se esquecem. É a pele. A pele é uma barreira física, é um obstáculo para que o micro-organismo, para que os corpos estranhos não entrem em contato direto com o nosso meio interno, com o nosso organismo. Então a pele impede, por exemplo, olha aí, a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e uma bactéria aí, pô, em dúvida, aí, chateada porque não está conseguindo entrar, certo? Então é uma barreira física, é um obstáculo. Não deixa de ser uma forma de defesa inata ou inespecífica. A segunda forma de defesa inata são as proteínas de complemento.
Antes de falar sobre como elas agem, eu vou dizer para você aonde estão as proteínas de complemento no nosso organismo. Existem algumas outras secreções que apresentam essas proteínas, mas eu vou focar nas secreções da cabeça. Tá? Então, na lágrima nós temos proteínas de complemento, na saliva nós temos proteínas de complemento, e no muco nasal nós temos proteínas de complemento. Beleza, já sabe onde tem, mas como elas agem? Como a proteína de complemento funciona como defesa? De duas formas. A primeira forma é quando ela quando a proteína de complemento se adere, se gruda às membranas de células invasoras. Então, olha aí, temos um micro-organismo, na imagem mais à esquerda aí, dessa seta, com uma proteína de complemento. Uma proteína de complemento, vamos supor que esse micro-organismo tenha passado pela sua boca. Aí, na saliva, tinha uma proteína de complemento que se ligou à membrana plasmática desse micro-organismo, dessa bactéria que seja. O que essa proteína de complemento aí vai fazer? Vai atrair células de defesa. A célula de defesa vai reconhecer a proteína de complemento, isso vai criar nela a seguinte reação: vou atacar essa proteína. Só que, na verdade, ela ataca o micro-organismo. Então, ela reconhece a proteína de complemento e, reconhecendo essa proteína, ela sabe que tem que avançar naquele micro-organismo. Aí ela fagocita e destrói. Certo? Então, as proteínas de complemento desse tipo são inespecíficas. Qualquer micro-organismo que tiver com essa proteína de complemento associada, grudada na sua membrana, vai ser fagocitada pelas células de defesa. Certo? Só que existe uma outra forma de atuação das proteínas de complemento. Essa outra forma é mais direta. As proteínas de complemento um outro grupo de proteínas de complemento, pode se associar à membrana de uma bactéria, por exemplo, de um corpo estranho, e destruir essa membrana. Se você destrói a membrana plasmática de uma célula, você mata essa célula. Então, isso é uma outra forma de ação das proteínas de complemento. Então, defesa inata, a gente viu duas: a pele e as proteínas de complemento. Agora vem o terceiro tipo de defesa inata, ou inespecífica, que é a inflamação. Primeiro, o que é a inflamação? É um processo que facilita a saída de leucócitos, facilita a saída de células de defesa do seu sangue para outro tecido. Tecido esse que tem que ter sido invadido por corpos estranhos, para que os seus leucócitos saiam do sangue. Então, a inflamação é um processo que permite que células de defesa saiam do sangue em direção ao tecido invadido por corpos estranhos. Como ocorre a inflamação? A inflamação ocorre através... A inflamação começa porque os corpos estranhos, ao invadirem um tecido, no caso aí dessa imagem são as bactérias, elas estimulam duas células a produzirem uma substância. A primeira dessas células se chama mastócito. É uma célula do TCPD, não é um leucócito. É uma célula de outro tecido esse chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, que você já estudou, que é o TCPD, e o basófilo. Então, corpos estranhos, quando invadem o nosso organismo, estimulam os mastócitos, que são do tecido conjuntivo propriamente dito, e os basófilos, que são glóbulos brancos do sangue, a produzirem uma substância chamada histamina. Lembra que eu falei lá, quando a gente estava falando dos leucócitos, que o basófilo produzia histamina, que era importante na inflamação? É aí. Então, entrou um corpo estranho, esse corpo estranho estimula, ou a entrada desse corpo estranho, estimula o mastócito e o basófilo a produzirem histamina. O que a histamina faz? Dilata os vasos sanguíneos. Causa a dilatação. Então, o vaso sanguíneo tem esse calibre. Quando a histamina atua, passa a ter esse calibre, por exemplo. Aumentou esse calibre, o sangue está passando por aqui. Agora, esse calibre passando o sangue por aqui. Olha como aumentou o calibre do vaso.
dilatou o vaso sanguíneo. Certo? Então, a primeira etapa da inflamação é isso, é a produção de histamina, que é um vasodilatador, pelo basófilo e pelo mastócito. Depois disso, uma vez o vaso dilatado, repara aqui, ó, o mesmo exemplo que eu dei quando a gente estava no outro slide. Aqui está o vaso sanguíneo, dilatou, aumentou o calibre, tá? Então, agora, olha aqui, peguei o vaso e botei de frente para você. Vou fazer o mesmo procedimento, ó, dilatou. Reparou que para dilatar surgiram espaços na parede do vaso, ó, estava assim, agora está assim. De lado, estava assim, agora está assim. Ó, surgiram espaços. Claro que esse espaço aqui é muito grande, não é assim que acontece. Mas surgem pequenos espaços entre as células da parede do capilar, quando ele se dilata. Isso permite um processo chamado de diapedese. O que é diapedese? É a passagem dos fagócitos, ou seja, dos neutrófilos e dos monócitos, pelos poros que surgem quando a parede do vaso, ou melhor, que surgem na parede do vaso quando ele se dilata. Então o vaso está aqui, quando ele dilata ele fica assim e permite a saída das células por esse espaço. Essa saída se chama diapedese. Depois da diapedese, os monócitos no sangue viram macrófagos, como a gente já viu que acontece. E os neutrófilos também fazem a diapedese, também saem do sangue em direção ao tecido lesionado. Então, o macrófago e os neutrófilos fagocitam os corpos estranhos. Entendeu o que acontece? Um corpo estranho invadiu o seu organismo. Os vasos sanguíneos dilatam, as células de defesa passam por esses espaços que surgiram e atacam o corpo estranho, fagocitam o corpo estranho. Isso é a inflamação. Para isso, precisa que o basófilo e o mastócito sejam estimulados a produzirem a histamina para gerar a vasodilatação. Os neutrófilos e os monócitos precisam realizar a diapedese, que é a passagem para fora do vaso sanguíneo, para então poderem fagocitar os corpos estranhos. Infelizmente, nem sempre tudo dá certo. Então, além dos corpos estranhos morrerem, serem atacados, algumas células de defesa, alguns fagócitos também morrem. E é esse conjunto formado por invasores mortos, fagócitos mortos e o fluido que sai pelo sangue, porque quando o vaso dilata, não sai só a célula, saem fluidos, sai parte do sangue ali. Então esse fluido, mais os fagócitos mortos, mais os invasores mortos, esse conjunto se chama pus. Nessa imagem aí, ó, os pontinhos azuis são os corpos estranhos que passaram pela sua pele, que passaram por um corte na sua pele. Aí logo embaixo tem o neutrófilo fagocitando esse corpo estranho e o conjunto de corpos estranhos e fagócitos mortos mais o fluido que saiu pelos capilares se chama pus. Você não pode, eu não posso, acabar de falar de inflamação para você sem te indicar os sintomas da inflamação. O que acontece? Como você reconhece uma inflamação? São basicamente, principalmente, 4 sintomas. 3 deles são causados pelo aumento do fluxo de sangue na região. Porque se o vaso dilata, passa mais sangue, né? Obviamente, os vasos que dilatam são os vasos mais próximos do local onde houve a invasão dos corpos estranhos. Então, naquela região, haverá vários vasos dilatados. Ou seja, vai passar muito mais sangue naquela região. Se o sangue é vermelho, a região fica vermelha. Se o sangue é formado por líquido, vai ter mais líquido na região, a região incha. Se o sangue é quente, vai passar mais sangue na região, a região fica quente. Se você botar a mão numa região inflamada, você sente que ela está mais quente. Ela incha e ela vai estar vermelha. Esses 3 sintomas ocorrem por causa do aumento do fluxo de sangue naquela região.
Então, como você pode ver aí, o vaso, o capilar está dilatado, isso leva mais sangue, vai gerar vermelhidão, inchaço e calor. Além disso, esse inchaço, esse excesso de líquido na região, pode pressionar fibras de dor. Fibras aí são terminações nervosas, são neurônios que detectam ou que captam dor. Então, se você aperta esses neurônios, eles transmitem a informação de dor. E aí isso passa a doer, que é mais um dos sintomas da inflamação. Então, os 4 sintomas da inflamação: vermelhidão, inchaço, calor, esses 3 causados pelo aumento de fluxo do sangue na região, e a dor, que é causada pelo inchaço. O inchaço pressiona as terminações nervosas que detectam dor, e aí passa a doer. Certo? Na semana que vem, a gente vai falar sobre a defesa específica, que é a produção dos anticorpos. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Até a próxima. Obrigado.